Retornamos. Caro telespectador, hoje estamos conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. Raimundo Hermes Barbosa. É um aprendizado para todos nós, porque este ser humano, vamos chamá-lo assim, é proprietário de uma cultura excelente, uma cultura jurídica e uma cultura geral maravilhosa, como você já percebeu no primeiro bloco. Daí porque nós vamos seguir adiante, continuar a conversar, porque a conversa está muito boa. Agora, eu vou querer saber dele, sabe o que, caro telespectador? Como será a administração caso ele venha a vencer as eleições? Olha, eu agradeço a pergunta e aproveito para dizer para todos os telespectadores, especialmente aos advogados e advogadas do nosso Estado, que a nossa administração será absolutamente transparente. Cada advogado saberá quanto foi gasto, que será tudo informatizado. Saberá em que está sendo aplicado. Não podemos mais ficar à mercê de informações obscuras que a gente não sabe por quê. Outra coisa, as próximas eleições, essas serão as últimas que serão realizadas através de filas. Nós vamos estabelecer e instituir o voto via internet. Vários conselhos já realizam as eleições assim. Economia, Cresce e outros. E por que não, se todos nós temos uma senha? Mas vamos reduzir a anuidade para todos os advogados em 30%, porque eu acho que a nossa é a mais cara do Brasil e a mais cara de todos os conselhos. Nós não podemos pagar 40% mais caro do que a anuidade do Conselho de Medicina e 110% mais caro do que a de Engenharia. São quase R$900. Não. Nós vamos reduzir em 30% e não adianta quererem me criticar dizendo que não tem como fazer, que vai deixar de prestar o serviço. Não, nós vamos simplesmente racionalizar o orçamento, que este ano será arrecadado quase 400 milhões, é muito dinheiro, e nós vamos racionalizar e cortar o supérfluo, que é, por exemplo, 10 milhões de mídia, que eu não sei de que gasto isso, 6 milhões com jornal, 6 milhões de utilidades, 5 milhões de alimentação, 4 milhões de... Eu já fiz uma soma assim superficial, dá 30 milhões, sem aprofundar a racionalização do orçamento. Só cortando isso, nós poderemos reduzir já em 2016 em 30% até o final do mandato as anuidades para todos os advogados. E mais, para o jovem advogado, que é aquele que está iniciando a carreira, nós vamos isentá-lo nos 5 primeiros anos. E o porquê disso? Porque ele é o futuro. Ele tem que começar para poder, no futuro, ele bem defender a nossa classe, ele bem defender a sociedade civil. Nós vamos também, a CAASP, que hoje se desvirtuou do seu leito natural, Laureli, nós vamos criar o escritório do jovem advogado. E quando eu falo jovem advogado, evidentemente que ele será aberto aos advogados mais experientes, que irá funcionar na própria CAASP, como home office, como nós já temos no Rio de Janeiro, e hoje nós não temos aqui. E os advogados têm que gastar, pagar nessas empresas que já praticam, como faz já hoje nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, eles pagam aquela hora que vão atender, quando nós temos uma CAASP que é para ser o braço humano e tem que ajudar o advogado. O advogado não vai mais ser proibido de ingressar no prédio da CAASP quando não estever em dia com a anuidade, porque hoje ele não pode. E lá pertence a nós, pertence aos advogados. Mas se chegar um advogado que não esteja em dia com a anuidade, ele não pode adentrar o prédio. Que isso, convenhamos, isso é desumano. É você proibir alguém de entrar na sua casa porque simplesmente não pagou o imposto ou não pagou a conta de luz. Então, não quer dizer que não vá pagar. Outra coisa, assistência judiciária para vocês, advogados do interior do Estado, que são mais afetados, nós vamos trazer os honorários para o mínimo da tabela dos advogados. Nós vamos modificar. Nós vamos fazer um congresso da assistência judiciária, porque ela é essencial para o atendimento da população. Vamos lutar por uma
competência concorrente da OAB com a Defensoria Pública, ou então ela que ponha mais defensores. Os advogados não estão obrigados a prestar. É melhor você prestar o serviço como se prestava no passado, e você fez muito isso, Laurélio. Sim. Prestava de maneira graciosa e não se recebia nada, e faz até hoje. Então, mas você não perdia a sua dignidade, porque você fazia de maneira a ajudar o próximo. E hoje não, o advogado perde a sua dignidade porque não recebe pelo aquele serviço que presta. E isso é inaceitável. Então, nós Deixa eu vamos fazer uma pequena correção. Eu faço a minha contribuição à Ordem dos Advogados do Brasil, sempre quando chamado, e me chamam sempre, para falar sobre qualquer tipo de tema no interior do estado de São Paulo, em várias comarcas, em várias subseções. Eu vou graciosamente, porque eu acho que é o meu dever contribuir para esse fato. Por isso que eu disse que eu também contribuo. E continua contribuindo, porque você é um vocacionado, você pensa no seu semelhante. Agora, você imagine a força e o poder que tem a seccional de São Paulo, com 240 subsecções. Que custo é, com 400 milhões, você colocar um telão em cada uma das subsecções e você ter a videoconferência e ter a programação. Sim. Esse programa tão importante Sim. para os advogados, para a advocacia, poderia estar passando. Olha, no dia tal vai passar o programa tal, tal, e programar, videoconferência gratuita. A ESA, a Escola Superior de Advocacia, ela tem que ser gratuita, ela já tem verba própria, ela tem 5% do orçamento, e as pessoas, a maioria não sabe, 5% do nosso orçamento é destinado para a ESA. O que está acontecendo hoje é que alguns apadrinhados da atual administração recebem 6, 8, 10 vezes mais por hora aula do que pagam na universidade. Isso não pode. Eu acho que tem que pagar, tem que remunerar bem o professor, mas nós temos que oferecer os cursos da ESA gratuitamente, dentro do nosso cronograma, porque com 400 milhões, 70% dos municípios brasileiros não têm um orçamento desse. E nós temos esse orçamento e temos condições de realizar. E tem tantas outras propostas e outros compromissos que nós vamos levar a efeito. Agora, falar de tudo isso é agradável, é bonito, chega direto no bolso, mas não tem dignidade sem dinheiro no bolso. A primeira coisa que nós temos que fazer, prerrogativa do advogado, é direito do cidadão. Sim. Ponto. Não adianta ficar falando que é do advogado, é direito do cidadão. É o advogado que empresta a sua voz, o seu ombro, aqueles que necessitam enfrentar o Estado poderoso. Agora, nós precisamos o quê? Primeiro, antes de tudo isso, é resgatarmos, insisto, a dignidade da profissão, é resgatarmos a dignidade do advogado, é resgatarmos o protagonismo da OAB. A OAB, ela não vai viver só de enfrentamento. Claro que nós temos que ter os nossos enfrentamentos, mas acontece o seguinte, nós temos que viver como parceiras daqueles que compõem a família judiciária. Sim. Nós não vamos ficar agredindo quem quer que seja para dizer que é bacana, que é bonito, como eu critiquei já um ano atrás essa posição do presidente aqui da seccional, querendo criar o Conselho Estadual. Mas qual a competência? Porque para fazer as coisas precisa saber. Sim. Vai tirar. Não, e outra, vai tirar a competência do Conselho Nacional de Justiça? Não, evidente que não. Então vai fazer o quê? Se já tem as corregedorias. Mas então não sabe do que fala. Então as coisas precisam ser pensadas para poder depois serem ditas. Então ficou nessa coisa de conselho, e no fim não vira nada, porque também não serve para nada. Uhum. E o que nós precisamos, sim, é de juízes trabalhadores respeitosos, como os advogados também, como o Ministério Público também. Hoje nós temos uma situação de desequilíbrio total. Hoje está assim, o Ministério Público pode tudo, os advogados não podem nada. E o juiz, que era para estar no meio ali da balança, ele está com a balança empinada, não sabe como fazer, porque as forças estão desequilibradas, e hoje o Ministério Público não briga mais só com os advogados, hoje ele já briga com a magistratura também.
entendeu? E não briga pouco, briga muito, porque eles se auto-intitularam os paladinos da justiça, os donos da verdade, e aqui eu estou falando de uma maneira genérica, mas claro que tem as exceções. Claro. Só que nós não podemos aceitar a sociedade que quer um Zorro, que quer um salvador da pátria. Nós queremos as nossas instituições fortes, democráticas e respeitosas ao Estado Democrático de Direito. Não aceitamos, por exemplo, como está se fazendo hoje, e a ordem está acovardada, silente, a diretoria não se manifesta, a Operação Lava Jato. Nós não queremos corruptos soltos, nós não queremos. Mas o processo diz o seguinte: investiga, processa, condena e prende. É assim que funciona. Agora, hoje está fazendo o quê? Prende, arranca a delação premiada. Quando não tem delação, condenaram mais 2 empresários aí, um a 21 anos, outro a 17. Aliás, normalmente no crime de homicídio, se não for qualificado, você sai aí pelos 4, 6 anos. Aí o cidadão hoje, de um desvio de dinheiro, aí tal, aos 21 anos. Então as pessoas não têm noções de pena. Aí condena 4, 5 vezes, dá 100 anos. Dizem também que só pode cumprir no máximo 30 e que no Brasil nós só tivemos 2, Meneghetti e aquele cangaceiro de Lampião, cumpriram, faltando poucos dias para completar 30 anos, mas nunca tivemos, que a cadeia não permite isso. E o Meneghetti, você citou bem, o Meneghetti era um ladrão de carteira, né? É isso? Pois é, e mesmo assim esses mais de 30 anos foram de maneira alternada. Não usaram da violência. Então hoje nós temos aí o quê? Vamos dizer assim, está sendo arranhado o Estado Democrático de Direito e a ordem não está preocupada. Por quê? Porque está acovardada, a sua diretoria está acovardada. Porque não se admite essa operação que está aí, que, aliás, vamos deixar claro que eu não tenho nenhum cliente lá, né? Não estou falando de defesa própria. Então, essa operação, se não tivesse as delações, ela ia cair por terra, tá certo? Mas tudo bem, já houve a delação, tudo mais, mas continua e não tem uma manifestação. Aí tem a questão da corrupção no poder legislativo, no poder executivo, e etc. E a diretoria da Ordem Nacional não se manifesta, a diretoria da Ordem Seccional não se manifesta, e recentemente veio um presidente, de maneira assim, muito insegura, do Conselho Federal, dizer, vamos criar uma comissão para ver o impeachment da presidente Dilma. Não está se falando aqui em tirar a presidente Dilma, o presidente fulano ou aquele. Nós queremos um combate efetivo à corrupção. Nós queremos um combate que respeite o Estado Democrático de Direito. Até porque isso hoje, enquanto a sociedade clama, que a sociedade condenou Jesus Cristo, né? É verdade. A turba lá. Então, quer dizer, a sociedade quer sangue, então ela está querendo que todos fiquem presos. Mas se esquecem que hoje nós estamos vivendo o seguinte momento. Se alguém chegar lá e denunciar e delatar que entregaram 5 milhões para fulano ou cicrano, sem ter nada a ver com isso, qualquer um de nós primeiro seria preso, mostrado, escrachado, para depois dizer que não foi. Isso não era Estado Democrático de Direito, desculpe. Então, a gente precisa ter cuidado. É verdade. Eu quero aproveitar, porque você já mencionou das dificuldades do advogado. Eu acho que você tem razão quando você aponta essas dificuldades, porque você, implicitamente, você já colocou essas dificuldades. Mas qual é a maior dificuldade frente a uma posição de respeito do Judiciário de São Paulo? A maior dificuldade do advogado é a falta de apoio da seccional de São Paulo. É o apoio da sua seccional. Porque a magistratura, o Ministério Público, os delegados de polícia, atrás de si tem o Estado. Sim. Todos eles têm o Estado. E os advogados só têm um manto protetor da OAB, da ordem. Quando não tem isso, ele está só, ele está isolado.
Nós tínhamos aqui o plantão das prerrogativas, você lembra muito disso, que você participou muito, todos nós participamos. Hoje não tem mais. Eu, quando fui advogado e quando eu pertenci à Ordem dos Advogados como conselheiro e fui presidente da Comissão das Prerrogativas. Sim, senhor, fui presidente. A minha época foi muito boa. Então, hoje, o que está acontecendo? Então, existe uma enganação. Cria o Conselho de Prerrogativas lá em Ribeirão Preto. Aí vão lá, fazem uma festa, publica, Conselho de Prerrogativas. Isso não funciona. Tem que defender efetivamente, mas essa defesa passa pelo diálogo já aqui na cúpula. Não adianta ficar brigando com os juízes lá somente, porque não vai resolver. Todas as vezes que a seccional não tem diálogo aqui com a cúpula do Tribunal de Justiça, isso aí começa a ficar nisso. E o que está acontecendo hoje? Daqui a pouco vai começar advogado desesperado agredindo o juiz e vice-versa. E como é que nós vamos ficar? Não pode. Então, nós temos, sim, que fazer esse resgate. Agora, isso é a dificuldade. E a outra dificuldade é exatamente a parte dos honorários. Porque hoje você imagina que não tem sequer uma orientação do nosso tribunal, sim, mas os juízes estão arbitrando R$300, R$400. O que é aviltamento? É aviltamento. E eu já falei isso. Agora eu digo, é bom que não arbitre, porque eu, presidente, se arbitrar, eu vou processar por aviltamento. Isso é crime. É verdade. É necessário ter coragem, como você diz. Agora, aí eu lembrei do Pascoal Barbosa, né? Pascoal grande, Raimundo Pascoal Barbosa, seu xará, Raimundo Pascoal Barbosa. O Pascoal era como se fosse um pai, né? Um pai espiritual para mim. Aí o Pascoal dizia o seguinte: Hermes, o advogado só precisa ter coragem. Se ele souber ler, ajuda um pouco. Ajuda um pouco. Não, mas a coragem é importante. Agora, eu estou entendendo nessa nossa conversa que você, então, é a verdadeira oposição à situação. É isso? É, a verdadeira e única, né? Porque a verdadeira e única. Houve um racha da situação. Então, a situação tem candidatos em todas as chapas. Então, tem uma chapa aí do PT, que é a chapa 13. Então, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em falar. A chapa da situação, que é a chapa 11, que é essa chapa que vai para reeleição, não. Vai para o 7º mandato, né, do grupo. E tem a chapa 13, que é a chapa do PT, que tem como candidata a vice a filha do Roberto Teixeira, né? E que é afilhada do Lula. E, aliás, não sou eu que estou afirmando, quem está dizendo é a chapa que foi inscrita com esses nomes. Aliás, foi inscrita com outro nome que foi indeferido, a vice foi considerada inelegível, substituída por essa senhora que eu nem conheço. E a candidata é a afilhada do Lula e filha do Roberto Teixeira, aquele cidadão de bem que deu apartamento gratuito e tal, porque eu, quando cheguei em São Paulo, há 50 anos atrás, tive que trabalhar bastante, morar de aluguel até comprar a primeira casa, né? Mas paciência, né? Não tive aquela inspiração, né? Hoje você abordou bem essa crise que nós estamos vivendo, e, aliás, o motivo do tema do nosso programa. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você. É comum a Ordem dos Advogados do Brasil deferir inscrições de advogados que não atendam aos requisitos do provimento 102/2004 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, desobedecendo e ferindo direitos às prerrogativas de advogados habilitados para concorrer à vaga nos tribunais superiores? Não é. Isso não é nem é permitido, né? É proibido, né? Porque o provimento, ele simplesmente é uma extensão da lei, que a lei, ele traz uma obrigatoriedade. Ela remete para o regulamento geral para os provimentos, etc. Então, ele tem força de lei. Então, é obrigatório preencher os requisitos. A partir do momento que deixar de preencher, o candidato pode ser impugnado a qualquer momento, até após, né? Depois de saber, porque se foi uma premissa falsa, tem que ser corrigida. Sim. Agora, isso é muito grave, como nós tivemos aqui também, e só recentemente foi julgado o processo
de um expoente da República até há pouco tempo, que hoje é presidiário, que era o caso, e aqui a gente tem que falar os nomes, porque está na mídia, eu não estou agredindo ninguém, mas do ex-ministro, né, Zé Disseu, que até há pouco tempo estava inscrito nos quadros da ordem, mesmo após ter sido condenado por crime infamante pelo Supremo Tribunal Federal. E a ordem aqui não tomou providências, o que demonstrou simplesmente uma complacência, não, uma conivência com aquilo que não poderia ocorrer, que em outros casos... Mas se eu bem me recordo, existe algo a respeito desse tema, que a ordem é obrigada a tomar uma posição, inclusive até de expulsão. Pois é, mas agora que foi julgado isso, mas seguraram esse tempo todo. Sim. Porque o nosso estatuto, ele permite, inclusive, em casos graves, até a suspensão liminar para apurar. E no caso dele, não. Ele estava condenado e preso e continuava inscrito com crimes infamantes, né? Que é pior. E isso é muito terrível, porque quando você vê essa segurança, e hoje você vê que o ex-presidente é o maior expoente da advocacia que defende os envolvidos, não. Os condenados do partido, porque agora eles não são mais simplesmente acusados, eles já são condenados, não é? Aí você diz, não, ainda não teve a última instância, não importa, mas já teve condenação de primeira instância. Muito bem, meu querido Hermes, eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente. Eu digo isso, dessa forma, me expresso dessa forma, pelo fato de que você veio trazer informações preciosas, porque o povo precisa saber, o jurisdicionado precisa saber, a sociedade necessita dessas informações verídicas e preciosas, para poder, inclusive, até tomar decisões quando necessitam de contratação de um profissional do direito, não é verdade? Então você veio aqui, trouxe sim, e por isso que eu estou muito contente, bastante contente, não só sou seu amigo, como sou seu admirador e sei da sua luta, Você é um homem que merece, não é, esta retribuição da vida. Suas considerações finais. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer, estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com você, que é um querido amigo, um homem que dignificou a advocacia, dignificou a magistratura e hoje dignifica toda a classe de criaturas humanas do bem e para o bem, e dizer que estou muito feliz. E aqui agradecer a todos aqueles que nos assistem e dizer o seguinte: mandar um abraço a todos os irmãos, que depois nós vamos fazer um programa aqui sobre a nossa poderosa Assembleia. Vamos. E dizer que eu conto com todos que no dia 18/11 de 2015, a nossa chapa é chapa Hermes Oposição 12, a única oposição, e que tem o compromisso com as mudanças, tem compromisso com o resgate da dignidade do advogado, da advocacia, com o resgate do protagonismo da OAB, ou seja, com o respeito que nós temos que ter com a sociedade e o respeito maior que nós temos que ter com a nossa pátria, porque a ordem pode ajudar a sociedade brasileira a interferir nos destinos da nossa pátria, da nossa nação. Portanto, a todos, muito obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer muito o ilustre amigo e conceituado advogado criminalista do Estado de São Paulo, Dr. Raimundo Hermes Barbosa, cuja integridade moral e dignidade está acima de qualquer suspeita, dignificando, sobremaneira, a nobre classe dos advogados. Hermes, muito obrigado pela sua apresentação nesse programa. Muito obrigado. Caro telespectador, conforme aventado no início do programa, retornaremos após o intervalo para continuarmos conversando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil com o Dr. Marco Aurélio Vicente Vieira, representando a atual gestão Marcos da Costa.